Oi, gente, compartilhando com vocês aqui minha trajetória até chegar à segurança do trabalho. Eu iniciei o curso pela área da enfermagem e fui feliz. No decorrer do curso, eu senti que não estava tendo muita afinidade com o curso, não era bem algo que eu queria, e então fui prestar vestibular. E eu prestei vestibular para o curso de redes de computadores. Fiz o primeiro e segundo período. Ao final do segundo período, eu comecei a refletir se realmente aquele curso fazia sentido para a minha vida. E então eu me deparei assim com a máquina, a tecnologia, né? É, e era um curso novo. Eu sempre fui muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, descobrir coisas novas, áreas novas. Então o rede de computadores ele me permitiu estudar bastante para poder aprender o que era. Mas eu sentia que faltava algo em mim, né? Dentro daquela área, eu falei, eu não sei se eu consigo me enxergar como um profissional de redes de computadores. Então, assim, eu sempre gostei de me sentir dentro daquilo que eu estava fazendo. E esse curso, ele não me permitiu essa vivência. E então, eu fui prestar vestibular novamente. Mas, prestando vestibular e estudando, porque eu sempre queria ter alguma coisa por garantia. E eu passei no curso de segurança do trabalho. Esse de fato era mais uma área nova. Eu não conhecia ninguém já formado na área, então não tinha referência, não tinha amigos que já conhecesse pelo menos alguém com quem eu pudesse perguntar, né, como que era a área da segurança do trabalho. Então, assim, foi uma área extremamente nova, muito desafiadora. Mas aí eu quis ir porque a rede de computadores não estava de fato fazendo mais sentido para mim. E então eu comecei a pesquisar, né, o que era a segurança do trabalho, as atuações de segurança do trabalho, e comecei a estudar. E aí me debruçava mesmo dentro nos livros. E lembro-me que em uma aula de introdução à segurança do trabalho, chegou um professor para dar aula e, cara, o professor era genial, genial, que ele explicava demais. E então aquilo ali para mim me despertou assim, poxa, que cara para explicar. E eu comecei a ter esse professor como referência acadêmica, referência profissional, porque eu quis me espelhar nele. E então, pela graça de Deus, eu comecei a trabalhar em uma construtora e entrei na área administrativa. Isso foi logo no início do meu curso também. E aí eu sempre fui muito assim de querer juntar o útil ao agradável, eu sempre quis correr atrás, eu sempre busquei mesmo de verdade. E então eu peguei, fiz o seguinte, eu peguei a teoria de sala e comecei a enxergar na minha prática do dia a dia, ali diária. Então, nos momentos ociosos, ali já tinha terminado todas as atividades administrativas, sempre ficam uns minutinhos assim ociosos. Aí eu comecei a andar a obra, comecei a olhar, comecei a enxergar, poxa, olha o que o professor falou, é isso aqui. Então, eu comecei a enxergar máquinas, a enxergar equipamentos. Então, assim, para mim isso foi sensacional, foi muito bom. É o que me ajudou bastante. E eu comecei a dialogar com o técnico de segurança que tinha na empresa. Só que ele só fazia visitas esporádicas, não era diariamente não, o acompanhamento dele. E eu até falei com ele, olha, eu estou me formando, eu estou estudando e gostaria muito de pegar minha teoria, colocar aqui, se eu puder te ajudar um pouco mais com formulários, com o que você precise. Eu gostaria sim, no meu tempo mais livre, estar te ajudando nisso. Então eu comecei a ter esse diálogo e foi muito bom para mim, muito bom mesmo, porque eu comecei a ter contato com teoria, prática e foi caminhando. No decorrer, eu também fiz o estágio nessa empresa, nessa construtora que eu estava. E o estágio, assim, para mim foi muito bom também, porque eu comecei a ter um diálogo mais com o encarregado, com o supervisor, comecei com o coordenador de operações. Então, assim, eu enxergava as coisas que precisavam de melhorias e repassava para eles, e eles atendiam. Então, assim, cada vez mais eu estava me envolvendo com o curso e eu estava me envolvendo ali com o ambiente de trabalho. Então, assim, é algo que a segurança do trabalho ela não é distante da nossa realidade. A gente vai ter segurança do trabalho em todas as áreas, em todos os momentos. No momento que a gente sai de casa até chegar ao nosso trabalho, qualquer outro destino que tenhamos no decorrer do dia, a visitar uma pessoa, a gente vai enxergar pontos de segurança, pontos de melhoria, pontos que dariam um bem-estar e um conforto para a pessoa. Por que eu te falo isso? Porque a atuação de um técnico de segurança, ele não é especificamente dentro de obra. Então, assim, é uma área extremamente ampla
que você pode atuar. Área de saúde, de educação, hospitalar. Então, assim, é muita área, é vasto mesmo o mercado para a segurança do trabalho. O que vai te diferenciar dos demais profissionais é justamente como que você vai desenvolver essa sua trajetória acadêmica até a profissional. Se você está lá no parque, tá? Tá lá no parque, está se divertindo, numa praça ali, e você vê pessoas ali trabalhando, fazendo a manutenção daquele parque. Então, o que você viu em sala de estudo de normas, você vai enxergar ali naquele local. Então, você vai conseguir ver um trabalhador trabalhando, vai conseguir enxergar a postura que ele está, você vai conseguir enxergar se precisa de melhorias, se não, o que, que você poderia ali indicar para que tivesse a atividade realizada com mais segurança. Então, assim, essa questão de dizer, eu vou fazer o curso, mas não sei por onde começar, já tira da tua mente que eu já estou te dando dicas aqui. Então, assim, é um curso que vale muito a pena ser feito, vale muito a pena e existe mercado para ele também, tá? Eu posso dizer com, assim, com maior prazer e alegria que eu me sinto extremamente realizada dentro desse curso, porque eu sempre gostei de trabalhar com a prevenção, né? Eu sempre tive aquela preocupação de como que eu posso ajudar as pessoas para que elas não cheguem à tragédia final, não cheguem a um acidente, não cheguem a um risco. Então, assim, eu queria atuar numa parte e que não fosse a parte final, né? Como a gente diz, o negócio já ter acontecido. E a segurança do trabalho me permitiu isso, me permitiu vivenciar isso. E uma das coisas que me dá prazer também, justamente dentro dessa área, é que a gente, o nosso curso, nossa área, ela é normatizada. Então não são coisas inventadas, não é eu, não é você que chega e já inventa aqui, criou aqui. Não, são coisas que existem. Tá? Então, assim, são normas, são leis, são procedimentos que devem ser seguidos e aplicados ali dentro daquele ambiente de trabalho. E nesse ponto era onde me surgia muito assim, aquelas preocupações, porque como eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu sempre senti essa necessidade de estar sempre com pessoas, e aí, daí quando a gente começa a estudar, via aqueles termos técnicos, né? Então eu comecei, de eu ter tido meu primeiro contato com obras de construção civil, eu peguei uma grande parte de trabalhadores que não tinham um entendimento, eles só tinham um ensino fundamental, então eles tinham dificuldade de entender qualquer termo técnico que a gente estivesse conversando ali naquele momento. Então, assim, isso é muito importante e valioso para você como profissional, tratar aquela linguagem, uma linguagem mais simples para o entendimento dele, porque vamos lá para o ponto. A gente faz a parte orientativa, a gente faz muito orientativa, mas a parte final, que é a dele de tomar a ação naquele momento, diante de um risco, diante de uma probabilidade de um acidente, é ele com o conhecimento que a gente passou da nossa parte de orientação. Então, assim, é muito valioso que essa didática seja boa, que seja uma didática que ele consiga compreender o que realmente é para ser feito naquele momento. Então, assim, isso para mim foi prazeroso e é prazeroso porque eu ficava muito feliz, muito satisfeita quando, ao final do expediente, a gente conseguia finalizar sem nenhum acidente, sem nenhuma ocorrência. Então, assim, era muito glorioso, né? Da gente realmente vencer mais um dia de jornada de trabalho com zero acidentes. Então, isso para mim foi ótimo mesmo, foi um ponto muito positivo, por isso que eu tive a afinidade com o curso, me encontrei no curso, e é isso, gente. Muito boa sorte. Que eu possa aqui ter ajudado, ter adicionado mais alguma dúvida. Mas se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder.